que vai apresentar as notas de pesquisa sobre a matéria retórica visual da emblemática de Juan de Borja. Então, Lara, fica à vontade, aí você tem 15 minutos. Oi, boa tarde a todos e todas. Vocês estão conseguindo ouvir bem? É que eu estou com a voz um pouco fanhosa, um pouco resfriada, mas vamos lá. Deixa eu abrir aqui a apresentação para poder acompanhar. Bem, como o título sugere, né, se trata realmente de notas de pesquisa, né, que vai vir a ser o meu projeto de conclusão de curso. Sou aluna do 8º período, orientanda do professor Jorge Vitor, do Departamento de América Colonial. Se trata de um campo de pesquisa novo do próprio professor, então é algo bem incipiente, até mesmo aqui no Brasil, esse tipo de estudo. Então, de fato, é um estudo muito preliminar. Tá? O presente trabalho vai abordar justamente a emblemática do Juan de Borja em Empresas Morales, e a representação simbólica a partir dessa integração entre pintura e literatura. A gente vai tentar observar como vai ocorrer a transmissão de ensinamentos moralizantes, virtudes e sinalização de vícios. A partir de um texto que vai ser muito relacionado entre imagem e título. Né? E é nesse sentido que se faz muito pertinente pontuar até mesmo o que é emblemática. Pode passar, por favor. A emblemática ela vai ser um gênero comunicativo que vai constituir-se pela representação simbólica que vai integrar palavras, imagens e que vai organizar praticamente todas as formas de comunicação verbal e visual durante o século XVI e XVII. Né? Como vocês podem perceber aí, eu tentei dar uma exemplificada como vai se configurar essa composição, né, que vai ser composta justamente pela junção de 3 elementos: o título, a imagem e o texto explicativo. Né? O mote vai falar um pouco sobre o sentido moral, vai ser escrito em latim, vai possuir caráter enigmático e vai dar somente pistas sobre o entendimento da imagem. A imagem ela vai ser entendida como corpo, vai possuir também um sentido metafórico, também podendo ser uma alegoria. A breve explicação ela vai estar relacionada com a imagem e com o título, e o emblema, o importante é que ele só vai fazer sentido completo com a junção desses 3 elementos. Né? Não é uma relação óbvia, vai ser uma representação figurativa e vai formar, de fato, um enigma visual. Né? Vai ser uma escrita cifrada, com referências medievais e antigas, vai possuir esse caráter enigmático e vai ser duplamente óbvia e obscura. Né? E vai ser também concebida como um luxo intelectual. E vai compor muito dessa mania de decifração barroca, né? Vai ser muito característico desse período. Que vai organizar vários outros tipos de combinar imagem e palavras, os emblemas, as empresas, as divisas, os rebus e as próprias adivinhações. Esse emaranhado de composições e gêneros, né, vai aglutinar-se a temática cristã, vai haver uma moralização dessas tradições antigas, e vai constituir, de fato, esse vasto repertório imagético e escrito de temas religiosos. Né? O Robert Klein vai falar que essa interdependência entre palavras e figuras vai fazer do emblema um instrumento muito mais estruturado e muito mais complexo de comunicação, né? Fazendo com que seja uma forma expressiva perfeita. Então, o Juan de Borja ele vai apresentar vários temas comuns à temática cristã, vai ter um compromisso com o discurso dogmático cristão e vai tratar virtudes, vícios, desengano, todos esses temas bem comuns ao repertório cristão. Né? Vai se constituir como um instrumento didático pedagógico, e vai tratar majoritariamente de conceitos abstratos, tá? Pobreza, verdade, virtude,
E é nesse sentido que vai ser fundamental haver uma visualização mental que permita o entendimento, mas também a memorização. Porque, primeiro, o leitor ele vai receber uma impregnação visual, né, que vai transmitir uma ordem teológica ou moral, e depois ele vai receber uma impregnação intelectual que vai causar, de fato, uma união indissociável de ambas. O Juan de Borja, esse livro, ele vai ser de 1581, ele vai ser o primeiro livro de emblemas publicado em espanhol. Uma coisa muito importante é que ele vai ser, de fato, o primeiro emblemas em espanhol, mas ele não vai ser publicado dentro da Espanha, ele vai ser feito e publicado em Praga, onde o Borja atuava como embaixador no Reino da Boêmia. E vários estudiosos do tema vão falar que essas particularidades do Borja vai acabar por marcar e particularizar a empresa hispânica, de modo justamente que a gente possa caracterizá-la assim, como empresa hispânica. Devido à sua formação religiosa, ele não era um jesuíta, mas a sua família era toda composta, né, por membros da ordem, e justamente vai ser bastante repetitivo os temas da literatura católica, tá? E reafirmando justamente esse compromisso com a transmissão do discurso dogmático da Igreja. Tá? E praticamente qualquer assunto pode ser emblematizado. A minha pesquisa gira em torno de uma perspectiva política. Pode passar, por favor. Desculpa. Aqui a gente vai poder observar algo muito comum, né, que vai ser o início do livro sendo dedicado ao príncipe. Pode passar, por favor? Eu coloquei eu traduzi, tá? E coloquei... Não, desculpa, aí tá em espanhol. Eu peguei a tradução que marca esse início, né? Justamente essa... Peraí. Ao príncipe, tá? Buscando autorizá-las, engrandecê-las e também como uma forma de retribuição. E um aspecto muito interessante nesse segundo trecho é que ele fala que o príncipe pode deleitar-se ao ler, né, e descansar o grande peso de governar a maior parte do mundo, né? Esse livro ele vai ser Desculpa, gente, eu estou muito resfriada. Ele vai ser dado ao príncipe Filipe II, tá? E como vocês podem perceber aí. Pode passar, por favor. Fernando Bous, ele vai falar que no período moderno vai coexistir uma pluralidade de formas expressivas, né? E por si só, a escrita vai exprimir-se de maneiras muito distintas, como demonstra propriamente a cultura dos emblemas, né? Já que vai estar alicerçado em uma aglutinação de vários suportes comunicativos. Vai afirmar as 3 possibilidades de comunicação oral, visual e escrita, que vai combinar-se e formar a tríade comunicativa moderna, né? Ainda que possuíssem os seus próprios sistemas de compreensão, desculpa. A reprodução tipográfica de textos e imagens também vai constituir um formidável recurso político que será utilizado pelas monarquias modernas como um importante instrumento propagandístico e também para a preservação e disseminação de informações territoriais, fiscais, militares. Ainda segundo ele, também vai servir para glorificar e imortalizar o rei, né? Produzir a adesão a esse mistério da sacralidade monárquica, né? Eu estou citando ele. Tratando-se de um trabalho de persuasão, algo muito importante também na composição dos emblemas, já que também é muito importante a memorização e logo a persuasão. Né? E vai constituir um manancial imenso de recursos e dispositivos escritos e imagéticos, justamente buscando legitimar a figura do rei. Tá? Então, os reis vão apresentar um especial interesse a esse recurso escrito e que vai justamente permitir o reconhecimento e o tratamento de uma informação territorial gigantesca e embasar essas decisões de governo. Peraí. Tem quantos minutos já?
Vai dar 10 agora. Você Tá. tem mais 6 minutos. Tá bom, obrigada. Imagina. Então, o ato de governar em si, ele vai ser considerado um ofício que não era necessária somente a sabedoria, né? Mas também um príncipe ele deveria adornar-se de uma série de virtudes específicas, como demonstra esses emblemas que eu vou apresentar. Esse primeiro deixa eu aumentar aqui para eu ver. Isso. Ele vai falar exatamente isso, eu vou ler. Quanto maior é o poder que os príncipes têm, maior é a obrigação que eles têm para reconhecê-lo das mãos de Deus, de quem procedem todas as grandezas, os comandos e senhorios, mostrando-lhe grato por usar o mesmo poder e grandeza que ele os deu. Pode passar, por favor. Esse segundo, ele também vai tratar, né, de várias recomendações ao exercício do poder político e militar direcionado a esses governantes, né, que, segundo Borges, eles deveriam ser maleáveis, prudentes e zelar pelo exercício de uma boa justiça e de um bom governo. Esse daí, o mote, ele diz, com força se quebra, com habilidade ou brandura se dobra. Assim, o príncipe cristão ele deve encarar os assuntos políticos munido de um juízo cristão e, portanto, deve ser benevolente. Então, finalizando, é bom ressaltar, como Bouza fala, essa potência discursiva das imagens. Essas novas fórmulas ilustrativas elas vão constituir-se como armas tipográficas, com extenso propósito propagandístico. A multiplicação de cópias vai permitir a construção e a difusão de uma sólida imagem real, disseminada agora em um vasto império. Lembrando, né, da composição do Império Espanhol com as Américas e tudo mais, né? A extensão muito grande. Né? Então, revestindo-se de sabedoria, o príncipe vai representar esse corpo político, esse corpo do Estado. E tais emblemas, assim como os espelhos e tantos outros gêneros que também vão se dedicar a esse propósito, vão fornecer um sistema de regras, condutas, modelos de ação e maneiras de ser e agir para manter justamente o bom funcionamento desse governo. Senelar, ele vai falar que o governo era visto como um instrumento de disciplina e salvação, que deve incitar a moralidade e observar como os homens vivem, quais os seus cuidados, tendo em vista essa disciplina apostólica. Então, servia ao príncipe, mas isso era um gênero difundido. Então, era uma linguagem comum. Grande parte da população letrada conhecia e tinha uma certa adesão a esse gênero, né? Então, o trabalho ele tem a finalidade de fazer uma breve reflexão sobre a intencionalidade da comunicação, como se comunicava valores políticos e ideias nesse período moderno, né? E também afirmar a existência de uma simbologia do poder, né? Sempre sabendo e levando em consideração que a cultura política desse período dependia da visualidade até quando se tratava de práticas letradas, né? Então, preliminarmente, eu defendo que vai haver uma fabricação dessa imagem do rei, tal como coloca Burke, né? Imagem e discurso do rei, e que vai contar com essa justaposição entre formas culturais e formas comunicativas. É isso. Tá bom, Lara. Obrigado. Tinha alguns minutinhos ainda, mas muito bacana. As perguntas podem ser feitas vão ser feitas no final, então se vocês quiserem digitar pelo chat, depois eu e a monitoria vamos recolher e fazê-las, ou depois vocês também podem usar a ferramenta de levantar a mão do Google, tá? Mas muito obrigado, Lara, excelente apresentação. Vamos dar continuidade, então, né? Passar já para a próxima apresentação, que é a do Giovanni Matheus Marques. Vai falar sobre a ação pastoral dos bispos portugueses em relação ao comportamento dos leigos, final do século XV e início do século XVI. Giovanni, a palavra é sua. Está dando para me ouvir?
Tá sim. Beleza. Eu vou apresentar minha tela aqui. Tá dando para ver minha tela? Eu vou pedir que, quando faltar o tempo, você pode, se puder me avisar, é que eu estou apresentando o slide, tá? Claro. Te aviso com 5 minutos, depois faltando mais 1 minuto, tá, Giovanni? Obrigado. Tá bom. Boa tarde a todo mundo. Me chamo Giovanni, sou graduando em História aqui na Unicamp, né? Estou no 6º semestre e eu vou apresentar minha comunicação, que é intitulada Ação Pastoral dos Bispos Portugueses em relação ao comportamento dos leigos durante o final do século XV e o início do século XVI. Essa minha comunicação é inspirada na minha pesquisa de iniciação científica que eu estou desenvolvendo, sob a orientação do professor Dr. Leandro Alves Teodoro. Para tratar, primeiramente, desse tema da ação pastoral dos bispos portugueses, eu acho que é válido mencionar primeiro o contexto que envolve a minha pesquisa. E eu vou primeiro dar um panorama mais geral, para depois aprofundar nos meus objetivos e nas minhas fontes que eu trabalho nessa pesquisa. Primeiro, cabe ressaltar que no século XIV, no século XV, no século XVI, existe um ar de bastante preocupação por parte dos clérigos e os clérigos da alta cúpula da igreja e de autoridades seculares com a vida espiritual que levavam os cristãos nesse período. Cabe a gente lembrar que durante essa época a Europa vive um momento em que a peste negra está dizimando a vida de muitas pessoas. Existem inúmeras guerras por toda a Europa nesse movimento de formação de monarquias nacionais, e também as autoridades seculares, as autoridades eclesiásticas passam a ver novas formas de pecar nesse período. Bom, é válido mencionar que nesse período os bispos, que são uma parte da alta cúpula da igreja, e os reis, eles são vistos como responsáveis pela salvação e boa condução da fé cristã nos territórios onde eles exercem suas funções. Faz parte da função desempenhada por esses religiosos de levar a salvação aos súditos do reino e a todas as pessoas que habitam nele. E tendo em vista esse problema, essa grande preocupação com a vida espiritual dessas pessoas, num período em que parece se viver o Apocalipse, que nesse período essas autoridades viam esses movimentos de peste, de guerra e de fome como um momento de fim dos tempos, eles passam a olhar com maior atenção a vida espiritual que levavam os clérigos e os leigos que habitavam nesse bispado, por conta de levar a salvação à vida deles. Então, eles deveriam preparar para que todos pudessem habitar no paraíso. Essa preocupação ela ganhou um enorme destaque nos territórios ibéricos, onde teve uma expressiva dedicação à política pastoral cristã. Pensando nisso, essas autoridades seculares e eclesiásticas, eu vou tratar mais especificamente das autoridades eclesiásticas na minha apresentação, elas passaram a desenvolver diferentes mecanismos, diferentes documentos, visando levar e conduzir bem as almas que habitavam na prelazia, no bispado e no reino. Entre os vários documentos que foram produzidos, tentando salvar a alma desses fiéis, eram as constituições sinodais. Primeiro, vou tentar explicar o que é esse tipo de documento. Primeiramente, um sínodo era basicamente uma reunião feita pelo bispo de sua prelazia com os demais religiosos que habitavam nessa prelazia, e nessa reunião eles discutiam os diferentes assuntos que deveriam ser corrigidos e reformados. Obtendo essas informações e discutindo esses problemas, todas essas discussões feitas nessas reuniões eram escritas em um documento escrito, que se intitula Constituições Sinodais.
As constituições sinodais nada mais são do que a ata escrita dessas reuniões chamadas sínodos. E, como o próprio sínodo diz, o sínodo lista uma série de práticas que deveriam ser corrigidas e que deveriam ser reformadas. Utilizando dessa fonte, minha pesquisa utiliza essa fonte buscando mapear algumas das críticas feitas por esses bispos e prelados portugueses sobre o comportamento dos leigos durante o final do século XV e início do século XVI, desses leigos que habitavam nos bispados de Porto e de Braga. E também, além de mapear essas críticas feitas desses bispos em relação ao comportamento desses leigos, a pesquisa visa analisar as propostas de reformas que esses bispos sugeriram nas suas constituições sinodais. Para isso, eu utilizei 4 documentos para poder fazer a minha pesquisa e a minha investigação. Primeiro, é um sínodo que foi celebrado por Dom Luís Pires, a Constituição Sinodal que ele celebrou em Braga no ano de 1477. Também 2 constituições sinodais escritas por Dom Diogo de Souza. Uma quando ele celebrou na Arquidiocese de Porto, quando era bispo de Porto em 1496, e depois, quando já bispo de Braga, ele celebrou no ano de 1505. Além desses 3 sínodos que eu escolhi analisar, eu também selecionei um guia espiritual que foi escrito por Dom Diogo de Souza, e esse guia espiritual nada mais é do que um anexo, uma parte do sínodo de 1496, que se intitula Sumário Breve. Bom, tratando das críticas em relação ao comportamento dos leigos, o sínodo de Dom Luís Pires, ele aponta alguns comportamentos que os leigos praticavam dentro do ambiente religioso que eram vistos como condenáveis. E isso se relaciona diretamente ao pecado da blasfêmia. Então, ele lista como eram inadequadas as atitudes dos leigos em relação a realizar danças dentro da igreja, danças inadequadas, comilanças, bebedeiras, toda essa prática que era vista como condenável e inapropriada para o ambiente religioso. Além disso, além de denunciar esses comportamentos inadequados, o Dom Luís Pires também cita como os leigos, por muitas vezes, se ausentavam das missas e das festividades religiosas para fazer outras coisas, entre elas trabalhar ou mesmo ficar à toa, assim, sabe? Então, ele denuncia isso, a ausência desses leigos nas missas e nas festividades religiosas. Era uma coisa que deveria ser reformada. Os leigos deveriam ir para as igrejas. Dom Diogo de Souza, nos 2 sínodos que ele celebrou, ele ressalta os mesmos problemas que Dom Luís Pires traçou no seu sínodo. E vejamos o sínodo de Dom Luís Pires, de 1487, e o sínodo de Dom Diogo de Souza, de 1505, são celebrados na mesma arquidiocese, Braga. Isso expõe como problemas, os problemas que o Dom Luís Pires havia levantado não haviam sido resolvidos quando Dom Diogo de Souza assume a arquidiocese de Braga como bispo. E uma coisa interessante a ser notada é que o sínodo que o Dom Diogo de Souza escreve no Porto é muito semelhante com o sínodo que ele escreve em Braga. Isso expõe como as 2 arquidioceses possuíam problemas comuns em relação à vida dos leigos. Isso é uma coisa bastante interessante, porque a gente tem como norte de Portugal as ideias e o comportamento da sociedade muito semelhante. Visando corrigir o comportamento dos leigos dentro das igrejas e também fazer com que eles fossem às igrejas e pudessem ter uma vida mais devota, esses bispos deram um grande incentivo nessas constituições sinodais ao ensino da doutrina cristã aos leigos em linguagem vernácula. Isso é importante, que é a linguagem vernácula, porque o que seria ensinado? O que eles pretendem com o ensino da doutrina cristã aos leigos? Coisas mais substanciais da fé, as coisas mais necessárias que todo cristão deveria aprender. Entre elas, as rezas, as orações principais, também os pecados, os mandamentos, tudo isso deveria ser ensinado em linguagem vernácula. Linguagem vernácula, porque isso facilitava o aprendizado do leigo em relação a esses saberes mais essenciais da fé.
Então, tornar em linguagem vernácula facilitava o aprendizado e a memorização desses preceitos por parte desses leigos. Além disso, esses bispos, nas suas constituições sinodais, levantam e incentivam a prática de exercícios devocionais e dos sacramentos por parte dos leigos. Então, a prática desses exercícios espirituais levaria a esses leigos a pensar mais na sua vida espiritual, né? E que também pudesse melhor avaliar suas condutas cotidianas. Quando eles praticavam e estivessem mais próximos ao ambiente religioso e com uma mentalidade mais voltada ao espírito, esses leigos estariam menos voltados para as coisas materiais e pecaminosas, que não levariam à salvação, e estariam mais voltados à vida espiritual e às coisas mais necessárias para que pudesse ir ao paraíso. Bom, o Sínodo de Dom Luís Pires, de 1477, advoga, então, pelo ensino em linguagem vernácula de rezas e orações, artigos de fé, preceitos de lei, obras de misericórdia e pecados mortais em linguagem vernácula durante as missas. Numa linha muito semelhante, os sínodos de Dom Diogo de Souza, de 1496, e o que ele celebrou em Braga, em 1505, advogam pelo ensino em linguagem vernácula também. Só que o Dom Diogo de Souza tem um diferencial substancial e que vale ser ressaltado aqui. O seu projeto de ensino da fé cristã, ele encontra... Opa! Você tem mais 5 minutos. Beleza. A Constituição escrita por Dom Diogo de Souza advoga por um ensino de acordo com o calendário litúrgico. Eu vou ler uma breve citação aqui da Constituição 28, que ele escreve no Sínodo de 1505, celebrado em Braga. Mandamos que daqui em diante todos os abades, reitores e capelães das igrejas do dito nosso arcebispado, do dia de Natal até o dia de Páscoa, todos os domingos que obrigados forem celebrar e dizerem as missas, a oferta delas, ensinem de seus fregueses em modo que o bem possam aprender por linguagem os preceitos e mandamentos e pecados mortais, declarando-lhe suas circunstâncias. E do dia de Páscoa até Santa Maria de Agosto, ensinem o Pater Noster e Ave Maria, e os artigos da fé e obras de misericórdia corporais e espirituais. E de Santa Maria de Agosto até o Natal, ensinem e declarem os sacramentos da Igreja e os 5 sentidos e virtudes teologais e cardeais. Bom, aí o Dom Diogo de Souza expõe o que deveria ser ensinado de acordo com cada época, de acordo com o calendário. Além disso, indo numa linha mais pedagógica, o Dom Diogo de Souza, quando ele produziu o Sínodo do Porto em 1496, ele produziu um manual com as principais lições e exercícios espirituais que os clérigos paroquiais deveriam ensinar aos leigos. Esse documento se chama Sumário Breve. Com esse documento, ele expõe as principais lições que todos os leigos deveriam aprender. E, utilizando desse documento, os clérigos paroquiais iriam utilizar essas lições e ensinar aos leigos das suas paróquias. Os bispos, com isso, esperavam que, com a prática desses exercícios, os leigos pudessem se desligar do mundo terreno e pecaminoso e se dedicassem ao mundo espiritual e santo. Vou ler uma breve citação desse documento, que é bem no início. E para que essas duas maneiras de pecar, por comissão e omissão, os homens afastem-se de si, cumpre-se que se acostumem a obrar virtuosamente, porque dos autos das obras virtuosas contínuas se geram e fazem os hábitos e costumes virtuosos. E o mesmo vale para o contrário. Portanto, há aí algumas obras que se chamam de misericórdia, nas quais os homens devem desprender parte do que Deus lhe deu, tanto os bens do corpo, engenho e ciência, quanto os bens exteriores de sua fazenda. Indo ao título de conclusão, a análise dessas constituições sinodais e de sumário breve nos permite vislumbrar os costumes praticados pelas pessoas comuns desse período, bem como compreender as regras sociais que eram comuns aos homens e mulheres dessa época no norte de Portugal. Com isso, né, a gente entende como as regras sociais estavam pautadas na fé católica, na fé cristã. Então, estando fora dessa regra, você meio que estaria indo contra a norma que era prevista pelas autoridades seculares e pelas autoridades eclesiásticas. Além disso, essas fontes nos permitem notar algumas das grandes questões sociais que estão em voga na Europa nesse período de transição entre Idade Média e Primeira Modernidade.
lembra quando a gente falou de algumas coisas relacionadas à ausência dos leigos das igrejas? A gente tem, nesse período, uma questão da condenação da usura. Alguns leigos estão faltando às igrejas porque estão buscando um maior enriquecimento material. E essa questão da usura, nesse período de transição entre Idade Média e Idade Moderna, é uma questão latente que vai culminar mais para frente na discussão da Reforma Protestante. E, por fim, eu acho que é possível mapear, através da análise desses documentos, algumas das motivações que mais tarde levariam à ocorrência da Reforma Protestante e da Contra-Reforma. Eu acho que é essa a minha apresentação. Se tiver alguma dúvida, se tiver algum comentário, eu espero que vocês possam mandar. Essas são as minhas referências. E é isso. Obrigado. Valeu, Giovanni. Obrigado também. Vocês estão super pontuais, né? Estou precisando... Deu 15 agora também. Obrigado, Giovanni. Certamente vão ter perguntas para as apresentações. Bom, então, para fechar as falas, gostaria de chamar então a Luísa Pado Zeron, que vai apresentar o trabalho intitulado Onde está a Glória da Revolução Gloriosa, de 1688. Perspectivas e vislumbres da Escócia frente à Inglaterra. Você também tem uns 15 minutos, Luísa, Obrigada. Vocês estão conseguindo ver direitinho? Eu não sei se eu consegui partilhar a tela. Você me informa, por favor? Tá tranquilo? Sim, tá dando para ver. Não, ótimo, então tá. Então, boa tarde. Meu nome é Luísa Pado Zanon e eu sou estudante de História pela UFMG. E eu trouxe aqui hoje a apresentação intitulada De Onde está a Glória da Revolução Gloriosa de 1688, Perspectivas e Vislumbres da Escócia frente à Inglaterra. E antes de iniciar a apresentação, eu queria falar que esse trabalho ele é fruto, na verdade, de uma apresentação que eu fiz em uma disciplina ao longo da minha graduação, na qual a gente se propôs a abordar o conceito de revolução e as aplicações dele para alguns casos da Europa moderna. Bom, e aí, tendo em mente, então, o panorama do qual eu estou tratando, que é justamente Inglaterra e Escócia, é essencial que eu sublinhe aqui os antecedentes que marcam as condições dessas duas localidades. E o primeiro deles é interessante pensar a relação, né, entre a monarquia e o próprio parlamento inglês, pensando em uma relação de dependência e também de certa instabilidade, sobretudo pelas questões de concessão de exército, pagamento de impostos, e a questão do caráter ou não autoritário do monarca. E pensando também nessa lógica, chamar a atenção para a data de 1603, que é quando a gente tem na Inglaterra a ascensão da dinastia Stuart ao trono inglês, né? A gente tem uma crise sucessória e, portanto, essa casa real ela é convocada a assumir o trono, e é uma casa real de origem escocesa. Então, eu chamo a atenção exatamente para esse momento aqui, para justamente já começar a ter aí uma certa relação entre Escócia e Inglaterra. E um outro ponto também interessante de ser mencionado é a própria relação da religião dentro dessas nossas localidades. Né? A gente sabe que a Inglaterra perpassa pela reforma, tem a questão do protestantismo, enfrenta também perseguições de católicos e protestantes, e tem um embate muito forte em relação ao catolicismo, sobretudo pela ameaça que a dinastia real Stuart representava no que tange a um alinhamento mais próximo ao catolicismo, eu diria. Então, a gente tem aí um cenário de uma certa instabilidade entre Escócia e Inglaterra, relação essa, por sua vez, que não se esgota e perdura, e tem, inclusive, uma acentuação, eu diria, nas décadas de 30 e 40, que é justamente o momento no qual a gente tem a eclosão da chamada Guerra dos Bispos, que foi um confronto entre Inglaterra e Escócia, e que vai acentuar, então, aí, portanto, as turbulências entre essas duas localidades que vão permanecer ao longo desse século XVII. E aí, pensando nisso, a gente tem, então, né, como grande marco desse momento, as chamadas Revoluções Inglesas, que foram uma série de eventos que tomam curso da Inglaterra e das regiões vizinhas no século XVII, e aqui eu destaco 4 momentos dela, que no caso são as chamadas Guerras Civis, né, que vão culminar, por sua vez, no regicídio do Carlos I, o monarca Stuart, então friso mais uma vez o papel da dinastia Stuart. E, né, consequente, posterior ao regicídio, a gente tem a instalação de uma breve república pelo Oliver Cromwell, que vai ser restaurada na forma de uma monarquia lá em 1660, né? E, por fim, a gente tem a chamada Revolução Gloriosa, em 1688, que é aquela que a gente tem de alocar como o momento em que a monarquia passa a ser submetida ao parlamento. E é em torno dessa última aqui que eu me debruço aqui no meu trabalho. Mas para pensar 1688 e a própria chamada Revolução Gloriosa, é interessante pensar o que ocorreu para levar, né, até esse momento. E eu trabalho aqui com a ideia de que tivemos na Inglaterra a restauração monárquica em 1660, restaurando o filho do Carlos I, o rei morto pelo regicídio, né?
o Carlos II. Mas é uma monarquia instável, imersa em fragilidades e que tende a lidar com uma série de problemas, sobretudo entre o monarca e o parlamento. O reinado do Carlos II ele é curto e também é instável e assume seu irmão, o James II. Mas é aí que eu chamo a atenção para o seguinte motivo. O James II ele é muito mal visto, de certa forma, pelo próprio parlamento, sobretudo pelo seu alinhamento a um governo mais absolutista e também por um vínculo muito maior com o catolicismo. Né? Então, o parlamento ele vai tentar barrar a ascensão de James II no período que a gente chama de Exclusion Crisis, que vai ser justamente a mobilização do parlamento para tentar barrar essa ascensão, mas ela não é bem sucedida e o James II acaba ascendendo como rei inglês em 1685. E aí a gente tem, então, um cenário instável, né, sobretudo pelos atritos entre o monarca e o parlamento. E o estopim, que eu diria, na verdade, é quando o rei James II ele tem um filho com a sua esposa Maria de Módena, uma católica, e, portanto, gerou né, um herdeiro católico, ou seja, uma ameaça a uma monarquia protestante estabelecida dentro lá da localidade inglesa. O que a gente vai ter aqui, então, vai ser toda uma mobilização do parlamento para tentar barrar isso. E aí, nesse momento, que o parlamento convida o genro de James II, Guilherme de Orange, para assumir o trono. E é aqui que eu chamo o destrinchar, né, eu diria, da chamada Revolução Gloriosa, que é justamente o momento em que o James II ele é destronado, ele sai do trono em favor do seu genro. E o interessante aqui, agora que eu começo a pisar um pouquinho em cima dessas questões, é justamente o que a deposição do James II representou e por que foi tratada como Revolução Gloriosa, né? A ideia transmitida foi a ideia, mais ou menos, de um convite, no qual ele foi convidado a ser retirado do trono e o Guilherme de Orange foi convidado a ingressar como um novo monarca. E aí, agora eu passo a tensionar, então, essas categorias, né? Pensando sobretudo a questão da Revolução, do Gloriosa, e de se foi um momento realmente consensual e pacífico, né? E para isso, é interessante pensar como a própria historiografia ou como próprias vertentes se debruçaram em torno dessa revolução, desse momento. Ela foi vista como algo positivo, sendo associada, portanto, à moderação, à justiça, à liberdade e a avanços econômicos, né? E, para exemplificar de forma consistente essa ideia, eu trouxe aqui, inclusive, alguns trechos da obra do David Hume, que é um filósofo, que vai justamente falar como a Revolução de 1688 promoveu a libertação da ilha e contou com pouquíssima efusão de sangue. Né? E ele adiciona ainda que esse momento teria sido legítimo justamente por tirar do trono alguém que estava abusando do poder, conforme ele diz ali no segundo excerto. E aqui trouxe outras visões clássicas também, a gente vai ver que alguns filósofos iluministas, Adam Smith, Voltaire e o Edmund Burke, vão mencionar a questão da Revolução Gloriosa, vão tratá-la como algo positivo, ora pelo avanço econômico, ora pela questão da efusão ou não de sangue, ou, sobretudo, também pela própria comparação com a Revolução Francesa e a valoração do aspecto, digamos, moderador, né, não radical desse momento. No entanto, é interessante pensar como isso são categorias históricas, que são mobilizadas em torno de discursos e interesses específicos, né? Revolução, né, ao longo da historiografia, da história, apreendida como uma mudança abrupta, mas é interessante pensar no próprio léxico que a Revolução transmite para a gente, né? Se a priori significava uma definição físico-astronômica e posteriormente passou a ideia de uma restauração e ciclo, ao final a gente tem, sobretudo após a Revolução Francesa, a ideia de uma mudança abrupta. Mas aí cabe justamente pensar e tensionar aqui, né, o meu objetivo, pensar o quão revolucionário de fato teria sido, então, a Revolução Gloriosa de 1888. E para isso, pensar, sobretudo, então, o uso desse conceito, como ele é mobilizado e como ele se presta a diferentes propósitos, mas como ele também emana uma força, né, e funciona como um coletivo singular, à luz das postulações de Koselleck, e como que ele tem uma terminologia, de certa forma, polissêmica, à medida que ele permite apropriações conforme os interesses vigentes. Então, tem em mente pensar em que sentido foi revolucionário, de fato, esse momento de 1688. E pensar, sobretudo, que a própria periodização, denominação e nomenclatura do momento está sujeita a críticas, mas também a reflexões e polêmicas e, portanto, também os interesses que ditam naquele dado momento. Né? Então, pensar que essa deposição do James II, ela não foi um consenso e ela é positiva e gloriosa para quem? Né? E é justamente pensando nisso que eu tensiono o próprio adjetivo que acompanha a Revolução. Né? Revolução gloriosa. Mas onde está a glória e para quem? Né? Essa glória, no caso, associada à não efusão de sangue, mas será que de fato foi assim? E como essa qualificação dá um tom ao movimento? E aí, para trazer justamente um panorama, para balancear aí justamente essa problemática de quem
né, se beneficiou ou não da Revolução, eu trouxe aqui o caso da Escócia. Né? E para isso é essencial que tenha em mente o próprio quadro escocês. Como eu mencionei anteriormente, a gente está tratando aqui da dinastia Stuart, que foi, né, ao trono inglês, e, portanto, uma casa real escocesa com vínculo com a Escócia. Mas é uma casa que é deposta. Ela vivencia um regicídio em 1649 e depois ela é deposta no trono em favor do Guilherme de Orange. Então, a gente tem uma instabilidade também, para além das próprias questões de Inglaterra e Escócia, mediante divergências políticas, sociais e religiosas. Então, essa série de atrito entre as localidades vai se perdurar, e cabe aí ressaltar, então, portanto, também o elemento religioso, como ele também tem um fator muito forte, pensando sobretudo na influência do catolicismo nas Highlands, nas terras altas da Escócia, e sobretudo os modos de organização política da Escócia que eram diferentes da Inglaterra, né? A presença de clãs e outras formas de organização baseadas no núcleo familiar. E aí, face a todas essas disparidades políticos, históricos, sociais, que a gente tem, né, também a saída da dinastia Stuart no poder, e com isso um cenário ainda mais factível e propício para a eclosão de tumultos ou desavenças. E um deles, que vai se manifestar de forma muito clara, em retaliação aos próprios movimentos de 1688, é a eclosão do chamado movimento jacobita. Né? Mas o que foram os jacobitas? Né? É pensar primeiro o léxico do termo, que vem de Jacobus, em latim, que são aqueles defensores do James II. Então, são pessoas, grupos de indivíduos que vão se organizar em defesa do James II, que tinha sido destronado, e em defesa da volta da dinastia Stuart ao poder. Né? Primeiro, eles vão lutar pelo retorno do James II, e posteriormente, eles vão... Tá tranquilo? Tá, pode continuar. Vai dar 10 minutos, você tem mais 5, mas fica tranquilo. Obrigada, desculpa. Mas, como eu estava dizendo, então, eles vão se postular, né, à defesa do James II em retorno ao trono e, posteriormente, aos descendentes de James II. E eu chamo a atenção aqui especialmente para o neto de James II, o Bonnie Prince Charles. E aí vai ter uma série de levantes jacobitas que vão proporcionar essa defesa da causa da dinastia Stuart. E a gente tem duas rebeliões famosas, a primeira em 1715 e a segunda em 1745. E aqui eu trouxe duas fotinhas, né? Uma do mapa jacobita e a outra do manifesto jacobita, justamente para mostrar a consistência do movimento e o caráter de organização que ele teve. E aqui a própria propaganda jacobita, com uma carta de James III, né? O filho de James II, que vai defender essa restauração da dinastia Stuart, alocando a Revolução de 1688 como algo negativo, que teria levado à ruína da monarquia inglesa. Ou seja, primeiro se portando claramente contra a Revolução de 1688, então logo não foi algo unânime, e também a defesa dessa causa armada em nome dos jacobitas. E é em torno dessa, né, diria, causa armada que a gente vai ter, inclusive, confrontos bélicos, né, que é uma declaração de guerra dos jacobitas em 1745. E por isso, eu chamo a atenção, mais uma vez, pensando nessa violência, né? Eles falam que não tiveram infusão de sangue, que foi algo tranquilo. Eu chamo a atenção para uma das batalhas mais, diria, sanguinárias que tivemos nesse período em relação à Escócia e Inglaterra, que é a Batalha de Culloden, que é justamente um confronto bélico entre escoceses e ingleses, ocorrido na cidade de Inverness, em 746, no qual a gente vai ter, então, portanto, os escoceses lutando ao lado da dinastia Stuart contra os ingleses, né, em defesa do neto de James II, o Bonnie Prince Charles. E aí foi uma batalha, né, eu diria, sanguinária e violenta. Os escoceses foram massacrados, sofreram diversas retaliações e punições, desde prisões até mesmo sanções e pagamento de multas e perseguições, de forma a modular outra realidade na Escócia, né, um controle muito maior que vai ser imposto sobre a região. Então, pensar, onde que está a não efusão de sangue nesse momento? Porque o que a gente vê aqui, né, a gente verifica, é que, de fato, a gente teve, sim, confrontos bélicos e teve retaliações a essa deposição do James II. Então, pensando à luz disso, né, trabalhar aqui com algumas possíveis conclusões é de se pensar as nomenclaturas que são aplicadas aos eventos e como que elas estão atreladas e associadas a certos posicionamentos políticos. De quem é essa glória e por quê? Mas ela é favorável a quem, sobretudo? E pensar que não foi algo unânime e isento, né, de violência. Ao contrário, o que a gente vê na longa duração, em decorrência do próprio ano de 1688, é justamente o contrário. Que a gente tem movimentos contrários a essa deposição do James II e que a gente tem um cenário instável. E é um cenário que perdura, eu diria, até hoje, se formos pensar. A questão da Escócia e Inglaterra ela ainda é uma questão um pouco
complicada e complexa também, sobretudo pensando esse vínculo que eles têm, né? Mas entender, acho que, sobretudo, como que o uso de nomes se presta a uma certa... se presta um certo interesse, né? E como que a violência e o massacre se portam dentro desse cenário, sobretudo no caso da Escócia. E essa, lógico, foi alguma das conclusões, é um trabalho que poderia ser mais bem, assim, ampliado, mas em 15 minutos eu acho que deu para dar um panorama um pouco geral. É isso. E obrigada também, qualquer dúvida, às ordens. Muito bom, vocês são exemplares, ninguém precisou tomar bronca. Bom, então eu vou abrir para as perguntas. Os ouvintes que tiverem interesse em fazer pergunta via ferramenta da levantar a mão ou pelo chat, vocês estão abertos. Eu vou deixar as minhas considerações para depois. Temos a Luísa já com a mão levantada. Mais alguém? Estou pensando, dependendo, a gente faz uma rodada, senão a gente pode ir uma por uma. Então, se ninguém se manifestar. Luísa, então a palavra é sua. Mas a gente... Obrigada. Na verdade, é mais uma dúvida, comentário a respeito da apresentação da Lara. Primeiro, né, parabéns, porque eu adorei. Mas é porque eu vi que você está trabalhando com a questão da visualidade e pensar, eu gostei muito da parte que você falou, de que a cultura política depende de uma visualidade, mesmo ainda em uma cultura letrada. Mas aí, pensando nisso, você trabalha, por exemplo, com alguma categoria de representação, ou com a ideia de... Assim, é porque eu também pesquiso um pouco nessa área, então era mais para ter umas ideias acerca disso mesmo, nessa questão de trabalhar a metodologia para lidar com essa visualidade e essas representações. Então, antes de passar a palavra para Lara, deixa eu só, desculpa te atrapalhar, vou aproveitar meu cargo aqui de mediador e vou adicionar uma pergunta também, porque tem a ver, tá? Achei também muito, muito interessante essas questões que você coloca sobre a noção de uma retórica visual. E aí você citou lá no final, né, a fabricação do rei com o Burke. Você deve conhecer o Louis Marin também, né, que escreveu um livro antes do Burke, o Burke inclusive cita, e que trata de questões semelhantes sobre a noção de fabricar o rei. Eu também queria saber um pouco mais sobre a mobilização que você faz dessa noção de uma retórica visual. Fiquei interessado nisso também, tá bom? Obrigado. Então, sobre essa questão da representação, é muito pertinente nesse assunto, tendo em vista que o próprio Borja era embaixador. Então, ele já estava familiarizado com essa questão da representação, já que ele era um representante no reino da Boêmia. Mas, atualmente, eu tenho ficado mais com a questão teórica entre o Varbo, que é muito pertinente nesse assunto, né, dessa questão da aparição e essa questão também da arte como um objeto fantasmagórico, e também tendo em vista que os emblemas eles são considerados um gênero morto, né? Eles não tiveram nenhuma reverberação posteriormente ao século XVIII. Depois da Revolução Francesa, considera-se um gênero morto. Mas o conceito de representação faz pertinente, sim. Até porque, como a gente também está falando de uma discussão sobre a memória, é muito importante essa questão de você, representar uma coisa ausente. Estamos representando uma coisa ausente ou estamos representando a coisa em si? Né? Não, é uma discussão que eu, de fato, ainda me aprofundei. Mas como tem essa questão da diplomacia envolvida, eu acredito que o Borges em si também estava familiarizado com esse conceito de representação, uma vez que ele representava um Estado ausente, né? E que também faz muito pertinente nessa questão de uma representação de conceitos abstratos. Essa questão da alegoria é muito, muito densa. É um tema que, assim, que quando a gente mergulha de cabeça mesmo,
não dá pé em muitos sentidos, porque e também tirando a falta de bibliografia em português, né? Praticamente tudo que é produzido em espanhol, em francês e inglês. Tem a barreira também, óbvio, da língua. Mas eu não sei se ficou claro a sua questão. Atualmente eu venho tratando mais com o conceito do Bolsa, sobre a questão artística, o conceito do Warburg, e por enquanto eu tô nesse sentido. E qual foi a sua pergunta mesmo, Vitor? Deixa eu voltar aqui, então. Então, Lara, eu queria saber um pouco... Eu fiquei pensando bastante quando eu li o nome da sua apresentação, quando você estava falando, sobre essa noção de uma retórica visual, porque também isso me remeteu à discussão sobre cultura visual, e eu fiquei interessado em saber como é que você vai operar ou operacionalizar esse conceito duplo de retórica visual, sabe? Eu achei isso muito bacana. E você já falou, vou ter que adicionar mais uma, tá? Tô com o perdão aqui da autoridade. Você cita essa questão fundamental da perspectiva política do Rondeborg, e você já falou que ele era, enfim, um diplomata. Acho que é muito... Não sei se você está também pensando na própria trajetória dele enquanto, enfim, escritor, autor. Eu estou dizendo isso porque ser diplomata no Reino da Boêmia não é exatamente uma coisa muito simples e não é, assim, há toda uma questão de status, né? O Reino da Boêmia tem, enfim, uma especificidade interessante dentro da região. Então, enfim, acho muito bacana você pensar essas coisas aí. Não sei como é que estão para você. Então, essa questão da retórica visual é algo muito pouco posta, né? Se você comparar a uma questão escrita. Mas é importante pensar esse gênero justamente por uma questão da importância da visualidade. A gente, na verdade, esse período, né, as pessoas falam que as pessoas olham as imagens porque a maior parte era iletrada, né? Então, as imagens têm um campo muito importante, como se uma cultura letrada abrisse mão das imagens. Isso não é bem assim. É justamente o que o Bolsa vai falar. E o emblema ele vai ser a prova viva disso. Eles não abriram mão da imagem, ainda que o emblema pudesse abrir mão, né? A gente vai ter emblemas só com imagens, outros só com os enunciados, né? O alceato mesmo, a primeira vai ser só sem as imagens. Mas o importante é que essa cultura letrada ela não vai abrir mão do elemento visual. Né? Vai ser classes extremamente atrelada à visualidade. Em relação à própria trajetória do Borja, eu estou mais percebendo essa questão da ligação do Borja com a cultura escrita, com essa questão da ascensão da cultura do impresso, porque o reino em Praga vai ser a primeira localidade daquele lado de lá a ter uma imprensa. Então, a questão da multiplicação do livro dele vai ser vai obedecer a um esquema inverso, né? Ele vai vir de lá para cá, né? Para a Europa ocidental, né? No caso. Então, eu estou percebendo mais a relação do Borja com a cultura letrada, com a cultura impressa, mas também a própria trajetória muito singular do Borja, tendo em vista a família Borja, né? A questão com o envolvimento com o papado, isso tudo, com a questão dos seus... com a relação com o que ele escolhe mesmo para tratar, que são coisas muito atreladas a uma educação própria dos... Desculpa, gente. De uma educação própria da ordem que ele faz parte, né? E uma coisa muito importante vai ser a questão dessa educação atrelada à memória. Né? A gente vai saber que eles vão monopolizar a educação até aqui, né? Nas Américas, né? Ele vai ter uma educação... Gente, me fugiu o nome. Enfim. Enfim, ele vai fazer... O avô dele vai fundar a companhia peraí, gente.
Jesus, né? Os jesuítas, desculpa, gente. E justamente vai ter toda uma recorrência dos temas, a questão da memorização, toda a educação deles vai ser pautada nessa memorização, e os emblemas também vão obedecer esse caráter pedagógico, fazer justamente essa transposição pedagógica, né? Justamente essa carga deles muito atrelada à educação. A gente vai ver que praticamente todos os nossos colégios daqui, né, do Novo Mundo, vão obedecer a essa lógica. Então, eu estou pensando mais a trajetória do Borja nessa cultura do impresso e nessa questão do seu fundamento religioso, ainda que ele não seja um homem religioso, né? Ele seja um leigo, por assim dizer. Mas esse traço é muito forte nele mesmo. Espero que eu tenha respondido. Desculpa, gente, me enrolando um pouco. Estou com a voz muito ruim. Excelente, Lara. Obrigado. Mais alguém tem alguma questão? A gente tem até às 16 horas, então a gente tem bastante tempo para conversar ainda. Eu tenho um monte de coisa para perguntar, tá? Mas eu queria ouvir os outros também. O Giovanni já colocou, o Danilo colocou uma pergunta aqui para os 3 apresentadores. Eu vou ler, então, e aí vocês têm a abertura para responder. De onde surgiu o interesse de vocês pelo tema de pesquisa? E achou os trabalhos muito potentes e interessantes? Parabéns pelas pesquisas. Então, bom, a pergunta basicamente é sobre os interesses de vocês aí, como é que vocês chegaram a pesquisa de vocês. Se vocês quiserem comentar um pouquinho sobre isso. Vocês podem decidir quem começa, tá? Meu poder moderador é menor aí. Acho que... Posso falar, então? Claro. Na verdade, o meu ele foi um pouco mais excêntrico, porque eu pesquiso história moderna, mas não nessa temática específica em relação à Escócia, Inglaterra. Mas eu cursei uma disciplina que buscava tensionar justamente a aplicação desses conceitos de revolução, progresso e glorioso, enfim. Então, eu me destrinchei em cima desse tema, eu diria. Mas eu acho que mais do que isso é também porque a questão Escócia e Inglaterra, ela reverbera até nos dias de hoje. A gente também tem séries hoje em dia que abordam, sobretudo, esse momento da Escócia e da Inglaterra, e também tem problemáticas ainda hoje, então eu achei que era uma temática pertinente. E assim, chamou muita atenção também por envolver essa história dos conceitos e pensar justamente o uso ou não dessas nomenclaturas. Mas aí foi mais juntando tudo isso, e aí casou com esse trabalho. Não sei se respondi assim. Claro, bacana. Depois eu te faço umas perguntas também, então. Giovanni, quer comentar aí sobre o seu interesse? Como é que surgiu isso aí? Opa! Então, bom, eu sempre tive interesse, desde quando eu entrei na graduação, né, de estudar história moderna. Antes era mais um interesse em história do Brasil e colônia mesmo, para ser sincero. Aí depois eu fui percebendo que, na verdade, o que eu gostava era de estudar o período moderno de Portugal, porque basicamente Brasil e colônia tem essa chave de estudar a ação portuguesa na América, né? Só que eu não sabia delimitar o que eu queria estudar especificamente. Eu descobri mais ou menos o meu tema de pesquisa quando eu entrei em contato com as fontes. Eu fui conversando com o meu orientador, né, o Leandro, sobre o que eu poderia fazer de pesquisa, e ele me apresentou algumas fontes que são basicamente documentos pastorais, né? E a partir da análise dessas fontes, foram surgindo os temas que poderiam ser formulados de pesquisa. O que me mais agradou, além de vários outros temas que poderiam ter sido levantados, foi o próprio mundo, seria basicamente o que tem nas constituições que tratam dos leigos, que tratam essencialmente da vida deles. E relacionando isso com o movimento de reforma que a gente vai ter no século XV e no século XVI, ao longo da Europa. Foi basicamente isso. Eu olhei a documentação primeiro, né? E depois foram surgindo os temas possíveis que eu poderia desenvolver. Aí o tema da reforma era um tema que me agradava bastante e eu fui nesse tema, sabe? Valeu, Giovanni. Obrigado, Lara. E você? Conta um pouquinho aí, depois eu continuo. Então, eu também tive um pouco igual a ele mesmo. Eu também pesquisava e comecei pesquisando colônia, América colonial. Sempre pesquisei imagem Império Hispânico mesmo. E
o meu interesse, na verdade, o meu tema é praticamente como se ele tivesse caído de paraquedas, né? Eu também estava com uma dificuldade de fonte, escolha de fonte. Estava participando, comecei a participar sou monitora, comecei a participar de vários congressos e estudos do Jorge Vitor, e eu até ia falar com vocês, porque como esse é um encontro de graduação, é muito importante, que eu não sei como é que isso funciona na faculdade de vocês, mas a questão de vocês se envolverem com monitoria, laboratório, bolsa de iniciação científica, porque isso abre um leque muito importante. E foi por aí mesmo que ele me propôs o tema. Também é um tema muito novo, que ele parece que pesquisa no grupo H Moderna. Então, ele estava buscando orientandos nessa perspectiva, como eu já pesquisava imagem, mas em uma questão colonial. Ele me propôs, eu adorei, aceitei, mas eu ainda quero operar, talvez no mestrado, operar essa mudança e trazer para a colônia, que é o que eu gosto. E aqui no arquivo o Nacional tem vários livros de emblemas e eu quero mesmo trabalhar essa circulação nas Américas, que é o que eu gosto. Bacana, Lara. Bom, se os ouvintes não tiverem outras perguntas ou se quiserem ir formulando, eu tenho para os outros 2 componentes, né? A Lara já me ouviu. Eu queria fazer algumas considerações para o Giovanni e para a Luísa também. Só para a gente, enfim, debater, a gente tem tempo, eu acho que, enfim, faz parte do propósito do evento, né? Bom, eu, na verdade, já vou correr algum risco, porque apesar de intitular Historiador de História Moderna, conheço pouquíssimo dos contextos que vocês apresentaram, mas eu vou tentar contribuir de alguma forma. Eu vou pela ordem, tá? Então vou começar pelo Giovanni, até fazendo um gancho com o que a Lara falou no final sobre os leigos. E aí uma primeira pergunta, eu sei que, enfim, no teu texto, Giovanni, deve estar muito mais bem colocado isso, mas eu fiquei me perguntando sobre quem são esses leigos no sentido, quer dizer, além do formal, do que significa ser leigo, pensar um pouco na questão da composição social desses personagens. Achei muito, muito bacana essa entrada e sua reflexão, junto com o professor Leandro, sobre, enfim, não deixa de ser também tá dentro de um guarda-chuva maior para pensar as formas de devoção no Ocidente, nesse momento aí de transição medieval, moderno, né? E você cita tanto as atas dos sínodos, né, quanto o sumário breve. Eu fiquei pensando também como essas tipologias de fontes, que são as suas principais, acabam, e aí você pode concordar ou não, me ajudar nisso, acabam por não te direcionar um caminho específico, mas te ajuda a formar uma história específica que você está contando, né, no sentido de quem lê essa documentação, onde ela circula, né? Ela não é exatamente uma documentação pública, entre aspas, do que seja que signifique público, né? Não é um panfleto, não é, né? Então, eu fiquei pensando um pouco sobre isso. Eu achei muito, muito interessante mesmo essa questão desses exercícios devocionais, já demonstrando essa preocupação com o comportamento, que apesar de não ser exatamente uma exclusividade do período moderno, ela ganha um outro patamar nesse momento que você mesmo colocou das centralizações políticas, né, e todas as outras tensões religiosas. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso que eu falei. Bom, primeiro, falando sobre os leigos, né, quem são esses leigos, as fontes, elas não... as fontes que eu trabalho não têm um pormenor tão grande tratando sobre quem são esses leigos. Mas são basicamente pessoas comuns do dia a dia, tipo trabalhadores que não exercem funções religiosas. Pessoas comuns mesmo, que exercem trabalho de comércio, exercem o trabalho de agricultura, etc. São vários tipos de leigo e ele trata de uma forma bem geral. Essas informações sobre esses leigos é importante a gente trazer, são muito pautadas de acordo com o que os bispos e os visitadores traziam nas visitas pastorais, né? E é importante saber disso, porque existem diferentes regiões ali, e cada uma tem, por exemplo, uma predominância de um determinado trabalhador, e outra região predomina-se mais um tipo de trabalho, e assim vai indo, né? Como eu trato de um trabalho mais central, que vem do bispo, né, que é uma figura central do governo, a gente não tem essa informação mais rica, né, dos pormenores de cada região. Mas, basicamente, esses leigos são trabalhadores que não exercem funções eclesiásticas. Sobre a circulação dessas fontes, de fato, elas circulam num ambiente muito restrito.
são grandes religiosos, né, grandes autoridades religiosas, e também esse tipo de documentação também circula entre os próprios monarcas, né, que como a própria Laura trouxe dos espelhos de príncipe, né, que estão circulando nesse período, eles têm funções também de um rei cristão. Espera-se alguma coisa do rei cristão quanto à salvação dos leigos, né? Então, é um ambiente muito restrito que essas fontes circulam, e acho que é basicamente isso. Tem mais alguma pergunta? Eu não lembro. Não, acho que você cobriu bem. Eu tô dizendo que acho que é uma forma interessante você pensar isso também, né? Não deixa de ser a forma de devoção do príncipe, né? E dos compromissos políticos também, das tensões teológico-políticas, né? Que esses projetos estão vinculados. Então, achei bacana. Valeu, parabéns aí pelo trabalho. Obrigado. Bom, prometi também para os três, então também tem uma para a Luísa. Por favor, os ouvintes, se tiver interesse, se manifestem também, pelo chat ou pela ferramenta de levantar a mão. Luísa, eu vou começar pelo final do que você falou. Você disse que estuda moderno, mas não necessariamente Escócia. Depois você me conta, então, o que você estuda, que eu fiquei interessado. E achei muito legal essa mobilização que você fez a partir das reflexões do Koselleck sobre conceito, né? Que é uma discussão antiga, mas pouco conhecida aqui, porque, enfim, língua. E achei muito, muito legal quando você faz esse tensionamento do uso político, né, sobre essa questão. E fiquei pensando também como, por exemplo, as revoltas do movimento jacobita que você cita já estão no final do 18, né, já estão quase 100 anos depois da Revolução Gloriosa, mas estão fazendo o uso conceitual político do que foi a Revolução Gloriosa para conseguir, enfim, se organizar enquanto movimento, né, de restauração, vamos dizer assim. Então, achei isso muito, muito interessante. Eu também achei interessante, e aí é uma pergunta, enfim, 15 minutos a gente não consegue explorar, não sei se apareceu de alguma forma, quando você usa o termo vislumbre no seu título, eu fiquei pensando também no Koselleck na categoria de horizonte de expectativa, né? E como também essa mobilização política desse léxico que já se formulava na época, né? Como isso aparece também, sabe? E possíveis usos disso. Então, achei muito, muito interessante esse estudo teórico, assim, sobre essas questões conceituais. Achei muito legal. Parabéns. Obrigada. Estamos escutando direitinho? O interessante que você mencionou do Koselleck, eu nunca sei como que pronuncia, mas foi justamente traçar essa história dos conceitos, e não tinha parado para pensar nessa questão do horizonte de expectativa e da questão do uso do nome vislumbre, mas foi justamente pensando na experimentação dos escoceses após o momento e também durante esse período. Acho que faz até sentido, não tinha parado para pensar nesse ponto, mas aí você perguntou também da questão do trabalho em história moderna, porque o que eu pesquiso em história moderna propriamente é a Inglaterra também, mas o objeto de estudo é outro, que é, no caso, impressos ingleses, que entram em circulação no século XVII, justamente ali no momento das guerras civis. Então, acaba cruzando um pouco também, porque pega essa questão da monarquia, do parlamento, mas não é especificamente em relação à Escócia. Mas um ponto interessante, eu acho que pode até citar aqui, é que a Escócia ela vai ser vista como, não diria terra de ninguém, mas um local à margem e, diria, um caráter mais depreciativo, e talvez possa justamente ter a ver, eu não sei se poderia pensar nessas relações, do próprio cenário Inglaterra e Escócia, né? Então, em muitos impressos ingleses que eu vejo circulando no século XVII, colocam a Escócia como um local sombrio, grotesco, talvez, não sei, pensar as associações também das experimentações dos ingleses em relação à própria Escócia, né? Acho que eu falei demais, mas enfim. Não, muito bacana. Quem está falando muito sou eu, na verdade, né? Mas eu acho que você tem você falou que já trombou isso nos seus panfletos, eu não sei se esse é exatamente o tema que te interessa, mas você tem um caminho muito interessante para pensar essa questão da alteridade, né? O escocês é o outro dentro enfim, ali ainda não é Reino Unido, mas nas Ilhas Britânicas, né? E na própria Europa, né? Os escoceses estão no mesmo nível social de outras populações consideradas à margem, e eu estudei uma delas, né? E também circula uma série de panfletos, por exemplo, dos batalhões escoceses durante a Guerra dos 30 Anos, né? Como selvagens, como, enfim, figuras
à margem mesmo. Então, acho que você tem, enfim, campos interessantes, mas muito, muito legal também. E é isso. Eu também vou parar de falar, porque eu falei um monte. Mais alguém? Chegou um comentário sobre a série do Outlander, que a Lara fez, certamente conhece, né? Ou não, não sei. Mas, bom, se alguém mais tiver comentários, a gente ainda tem um tempo ainda para debater questões. Assim, gente, vocês me desculpem, mas eu adoro história, né? Então eu gosto de discutir as coisas. Eu tenho mais algumas colocações para fazer, se vocês quiserem, senão a gente pode ir embora também, não tem problema. Mas, enfim, já vou fazer então. Giovanni, você falou sobre viver o apocalipse, né, em Portugal nesse período e tal. Como que isso aparece exatamente nas suas fontes? Eu estou pensando nisso porque esse é um tema que me interessa muito atualmente. E achei interessante você citar isso. É claro que por conta do panorama maior, mas também, enfim, essa bagagem importante que talvez apareça porque tem a ver com comportamentos também, né? A Luísa levantou a mão também. Levantei. Na verdade, justamente no assunto em relação a essa questão do apocalipse, é porque pega justamente também nos impressos que eu mexo muito essa questão do milenarismo, das ideias escatológicas, e como é que isso emerge dentro do contexto de Portugal, mas também pensando esse panorama da modernidade, como trabalhar com a ideia do apocalipse, pensando também essa circulação dentro da sociedade. Muito bom. Posso falar? Tá. Então, essa ideia desse apocalipse e sinais de finais dos tempos, ela vem muito da... Na verdade, eu não encontrei essa ideia nas fontes, mas existe, assim, uma essência nas fontes que você percebe. Essa ideia vem da obra do Delumbo, que é a... Peraí, deixa eu lembrar o nome Nascimento e Formação da Reforma. Tem um capítulo, né, que é a Reforma, por quê? E também, nesse capítulo, o autor trata como esse movimento de preocupação com a vida espiritual dos leigos, dos clérigos e de todos que habitam no bispado e no reino, passa por essa percepção de final do mundo, de fim dos tempos, né? Necessariamente pelo processo de guerras, de fome, de peste, sabe? Mas esse tipo de... essa percepção que a gente tem sobre isso passa também nas fontes, né? Porque a partir dessa preocupação existe uma maior produção, né, de documentos pastorais nesse período, e isso vai enfatizar bastante na produção de documentos que visassem estabelecer uma república cristiana, né? Mas então a gente tem, diria, fontes e documentos religiosos que se debruçam em tratados, por exemplo, teológicos a respeito da questão apocalíptica? Porque eu vejo isso muito na literatura de rua impressa, como uma questão que emana nos meios, digamos, não populares, né, porque não é bem delineado, mas como uma tensão da sociedade em si emanando isso. E eu queria saber em relação, por exemplo, a essa cultura letrada. Nas fontes que eu trabalho, não, porque minhas fontes elas são mais da Idade Moderna, do início da Idade Moderna. Essa preocupação ela ganha maior ênfase no século XIV, principalmente, porque é aí que tá todo mundo doido com medo de morrer e pro inferno. Mas essa preocupação, eu não encontrei nesse tipo de fonte, mas provavelmente no século XIV, talvez você ache alguma fonte que trate necessariamente desses assuntos. Como minha investigação trata mais do século XV, né, do século XVI, que é um pouco mais afastado desse período de grande crise que existe na Europa, né, eu não encontro com tanta facilidade esse tipo de declaração, né, mas eu acredito que tem, sim, alguma coisa, no século XIV principalmente. Muito bom.
papo tá ótimo, tô adorando. Mas se alguém tiver mais uma colocação, alguém... Bom, eu vou parar de falar porque eu falei um monte, mas, enfim, né? Depois a gente pode continuar essa conversa. Acho que o problema do apocalipse é meio não, para mim ele é estrutural nessas sociedades, né? Acho que de outras formas elas vão se delineando até pelo menos no final do século XVII, começo do século XVIII. Então acho que também aparentemente é um problema comum de alguma forma as nossas pesquisas. Acho que até a da Lara mesmo, enfim, com outras formas, né? O problema com o corpo político e também é teológico ainda, né? Então esses problemas são comuns. Mas se ninguém tiver mais nenhuma colocação, acho que a gente pode, enfim, dar por encerrada aí a conversa e continuar em outros espaços depois. Então, acho que é isso, né? Podemos até parar a gravação aí, né? E, enfim, continuem aí prestigiando a semana, né? Acho que meses muito interessantes, pesquisas de alta qualidade, também reflexões interessantes e importantes. Então, eu agradeço a presença dos ouvintes, agradeço a presença das